Abataquim. Abataquim é um termo hebraico que figura apenas em Números 11, versículo 5, onde os israelitas murmuradores disseram: lembramo-nos dos peixes que no Egito comíamos de graça, dos pepinos e dos melões. Essa última palavra, melões, é no hebraico abataquim. No árabe, a palavra que significa melão é similar ao termo hebraico. Portanto, parece quase certo que a tradução tradicional dessa palavra é correta. Ábida. O termo ábida vem da palavra hebraica que significa servo, escravo ou adorador de Deus. Primeiro, houve um ábida que foi pai de Adonirão, que foi um oficial que recolhia tributos sob Salomão, em 1 Reis, capítulo 4, versículo 6. Segundo, houve também um ábida, filho de Samua, conforme vemos em Neemias, capítulo 11, versículo 17, chamado Obadias, em 1 Crônicas, capítulo 9, versículo 16. A palavra ábida pode ser uma forma abreviada de Obadias, a fim de eliminar a pronunciação do nome divino Iá. Abdideel. Abdideel, no hebraico, significa disciplinado por Deus ou anelante por Deus. Vem do árabe milagre de Deus, mencionado nas genealogias de Abraão, conforme Gênesis, capítulo 25, versículo 13, e 1 Crônicas 1, versículo 29, como o terceiro dos 12 filhos de Ismael, neto de Abraão e Agar, a egípcia. Nos registros assírios de Tiglat-Pileser, os descendentes de Abdideel são chamados de Idibir e Lu, uma tribo de beduínos arameus. Abdi. A palavra Abdi vem de uma palavra hebraica que significa meu servo, com o nome de 3 pessoas no Antigo Testamento. Primeiro, um levita ou merarita que viveu nos dias de Davi, ancestral de Etã, o cantor, conforme 1 Coríntios 6, 44. Segundo, o pai de Quis, um merarita, durante o reinado de Ezequias, conforme 2 Crônicas 29, 12. E também um dos filhos de Elão, que divorciou-se de sua esposa estrangeira após o retorno do exílio babilônico, conforme Esdras, capítulo 10, versículo 26, no ano de 459 a.C. Abdias. Abdias é a forma latina de Obadias em algumas versões, como em 2 Esdras, capítulo 1, versículo 39. A história apostólica de Abdias. Essa história é uma coletânea de lendas latinas acerca dos 12 apóstolos, incluindo Paulo. As fontes dessa obra são o Novo Testamento, a literatura pseudo-clementina e o antigo Atos Apócrifo. Parece datar do fim do século VI d.C. O prefácio da obra afirma que Abdias, bispo da Babilônia, companheiro dos apóstolos Simão e Judas, escreveu a obra, e que ele mesmo fora testemunha ocular de Jesus e de suas realizações. Tudo isso, obviamente, não passa de fabricação, conforme é o mais provável. Essa obra está dividida em 10 livros, cada um dos quais teria sido escrito por um apóstolo. A obra tem valor por citar obras antigas, algumas das quais pereceram. Abdiel. O termo Abdiel vem de um vocábulo hebraico que significa servo de Deus. Ele era filho de Gemi e pai de Aí, um dos principais residentes gaditas em Gileade, conforme 1 Crônicas, capítulo 5, versículo 15, entre os anos de 1093 a 782 a.C. Seu filho Selemias foi um dos nomeados para deterem Jeremias e Baruque, o escriba, conforme Jeremias 36, 26, antes do ano 606 a.C. Abdon. A palavra Abdon
provém de uma palavra hebraica que significa servo. Vários indivíduos e um lugar são assim designados na Bíblia. Primeiro, Abidom, filho de Hilel, da tribo de Efraim, o 12º juiz de Israel. Sucedeu a Elon e governou Israel por 8 anos, entre os anos de 1233 a 1225 a.C. Sua administração foi pacífica. Tudo quanto sabemos sobre ele é que ele tinha 14 filhos e 30 sobrinhos, montados em jumentinhos, um sinal da importância deles, conforme Juízes 12, versículo 13 ao 15. Ele morreu no ano de 1225 a.C. Provavelmente, ele é o Bedam de 1 Samuel 12:11, mas que em nossa versão portuguesa se diz Baraque. Joséfo escreveu sobre ele, abre aspas, está registrado que ele foi feliz com seus filhos, pois os negócios públicos eram tão seguros e pacíficos que ele não teve oportunidade de realizar atos gloriosos. Fecha aspas. Pratim, onde ele vivia, tem sido identificado como a moderna Ferata, a 10 quilômetros a oeste de Siquém de Nablus. Segundo, houve também um Abidom, primogênito de Jeiel e Maaca, da tribo de Benjamim, residente de Jerusalém, conforme 2 Crônicas 8:30 e também 9:36, onde temos a genealogia do rei Saul. Terceiro, houve também um Abidom, filho de Mica, contemporâneo de Josias, 2 Crônicas 34, versículo 20, no ano 628 a.C. Em 2 Reis 22:12, ele é chamado de Aquibor. Quarto, houve um outro Abidom, filho de Sazaque e chefe benjamita de Jerusalém, conforme 1 Crônicas 8:23, no ano 624 a.C. E quinto, houve uma importante cidade da tribo de Azer, também chamada Abidom, dada aos levitas da família de Gerson, conforme Josué 21:30 e 1 Crônicas 6:74. Em alguns manuscritos, o mesmo lugar é mencionado em Josué 19:29, talvez idêntico a Hebrom. Talvez ocupasse o sítio da moderna Kirbet Abdá, a 24 quilômetros ao sul de Tiro. Abdução. O termo abdução vem do latim ab, para longe, e do cere, levar. Primeiro, para Aristóteles, a abdução é um silogismo no qual a premissa maior é veraz, mas a premissa menor é apenas provável. Segundo, para Peirce, o termo é usado para indicar a formulação criativa de novas hipóteses estatísticas que explicam um dado conjunto de fatos. Terceiro, como termo legal, a palavra é usada para indicar o ato de levar ilegalmente uma pessoa, geralmente à força ou por fraude. Na ética, o termo significa a violação do direito de autodeterminação e de liberdade pessoal de que Deus deu a outrem. O exemplo mais óbvio deste fato é a escravidão, a qual pode assumir muitas formas, como a prática de muitos empregadores que forçam seus empregados a trabalharem por um baixo salário. Também são culpados desse erro, pelo menos em algum grau, aqueles que não são generosos ou que se mostram desonestos em seus negócios. Ab era o nome do 5º mês eclesiástico e do 11º mês civil do povo hebreu. A própria palavra não aparece nas Escrituras, sendo substituída pelo termo 5º mês, conforme Números 33, versículo 38. O termo Ab é de origem caldaica, tendo sido introduzida no vocabulário hebreu após o cativeiro babilônico. Começava com a lua nova e corresponde mais ou menos aos nossos meses de julho e agosto.